Facebook. E hoje nós temos até uma caneca aqui da rádio. Não sei se dá para dar zoom aí. Será que chega aqui o zoom? Estamos ficando chique. Tomando café com a caneca da Rádio Exclusiva. Vamos dar zoom. Fazer o merchan aqui do programa. Aí, ó. Rádio Exclusiva FM. Olha que beleza, ó. Do outro lado tem a foto que diz a minha mãe que é o menino mais bonito que nasceu, que sou eu. E aí você acompanha aí pelo www.facebook.com/exclusivafm. Quero agradecer ao Fábio, quero agradecer ao Rafa, quero agradecer ao Ebert, o Valdemir que tá chegando, o pessoal que tá no estúdio. E quero agradecer também o nosso patrocinador. Vamos estar colocando também na tela, tô dando trabalho hoje, viu? Tá uma correria aqui. Nosso patrocinador Aviva Ar. Vendas, instalações, manutenções, corretiva e preventiva de ar-condicionado. Telefone, anota aí, DDD 11, é 980 87 9000. Vou repetir, Aviva Ar, vendas, instalações, manutenções, corretiva e preventiva. DDD 11, telefone é 980 87 9000. Você entrando em contato aqui nesse WhatsApp, você vai estar falando com o técnico Emerson Taira, o melhor instalador aqui da região, e ele é o patrocinador. Então apoie esse trabalho, você vai ter um servo de Deus aí para te assessorar. No programa de hoje quero já estar fazendo as apresentações. À minha direita, na sua tela vai estar à sua esquerda, está o meu grande amigo, pastor Eliel Sobrinho. Dispensa qualquer apresentação, já é a segunda participação dele aqui no programa. E ele é um teólogo, erudito, bibricista. Agora fiquei na dúvida, bibrista ou bibricista? O que você achar, o pessoal entender. Ele aí é pesquisador, né? De grego, de hebraico, o profícuo pregador, ensinador, devorador de livros. E à minha esquerda também está meu amigo presbítero Luciano, que eu gosto de chamar ele de reverendo, que ele é da igreja presbiteriana. Como é que você tá, meu irmão? Ele é um disfarçado. Ele é pentecostal. Ele é um pentecostal. Aí ele fala línguas estranhas baixinho no culto para não dar escândalo. Brincadeira, meus irmãos. Brincadeira. Mas tá aqui, teólogo, grande amigo também. E eu e o Luciano, eu devia ter colocado você no meio aqui hoje, viu? Eu e o Luciano, a gente vai fazer uma sabatina com o pastor Eliel. Vamos sabatinar ele. Vamos... E não maltratar. Pergunta que não cabe no vestibular. Chegou meu amigo Valdemir nos estúdios, ele que nos apoiou, essa caneca linda aqui. E é isso aí, tamo junto, meu querido. E o tema de hoje, pérolas de curiosidade bíblica. A referência é Atos 8:31. A parte A, né? Diz assim: como poderei entender se alguém não me ensinar? Uma versão atualizada. Pérolas de curiosidade bíblica, Atos 8:31. Como poderei entender se não há quem possa me ensinar? Vamos tratar desse assunto, mas a gente quer falar de literatura hoje, de livros. Você pode ver que na bancada aqui já tem alguns livros. E a primeira pergunta que eu quero fazer ao meu amigo, pastor Eliel, é: qual foi o primeiro livro raro que você adquiriu, meu amigo? E já dentro dessa pergunta, como se deu esse processo de iniciar a leitura na sua vida? O que te despertou para a leitura, seja livro secular ou de temática religiosa? O que te despertou isso? Graça e paz a todos, paz do Senhor, shalom, paz de Deus para quem é também da congregação, paz quem é da comunidade. Amém. Agrada gregos e troianos. E boa tarde para quem não é de paz, né? Para quem não é de paz, também boa tarde. Quem já passou do fuso horário, boa noite. Isso aí. É porque chega outras regiões, né? Fuso horário no Brasil e no mundo. E agradecer ao Dr. Wagner, mais uma vez, Pô, café ao vivo aqui para não parecer que a gente está enganando o nosso ouvinte, nosso telespectador que vai acompanhar pela internet. Tem café no Bully. Agradecê-lo por mais uma vez ter me formulado o convite para estar aqui nesse programa tão seletivo, expansivo. Ao meu amigo, dispensa comentário também, presbítero evangelista e reverendo Luciano, também chamado por mim de Noé dos livros, né? Eu costumo dizer que os Noé dos livros, né? Tem o Noé de droga, tem Noé de livro também. E a gente precisa abrir uma casa de recuperação para tratar com essas pessoas. Vamos internar lá. Viciados em livros, né? Viciado em livros.
Então, mediante a sua pergunta, é assim, o despertamento pela leitura se deu a partir de 1983, quando, retornando de Tatuí, meu pai assumiu o campo de Tatuí, né, conhecido como a capital da música, tem um grande conservatório, e retornamos a São Paulo para atender a necessidade da família aqui em relação ao trabalho. E aí, também nesse período, foi quando eu saí da igreja. E ao sair da igreja, entrei para o mundo do rock. Então eu gostei tanto que eu tive mais de quase 5.000 discos de rock. E assim vai. Pela época do Raul Seixas e tal. Eu tive todos. Eu conheci Raul Seixas pessoalmente, né? O presidente do fã-clube do Raul, seu Passe, ele sabe, é meu amigo até hoje. É uma casa que eu frequento desde 1984. A mãe dele, por incrível que pareça, que dorme no Senhor, era da Assembleia de Deus Adebras. Enfim. E eu conheci Raul, né? Tive todos os discos de Raul. Tive todos os discos de Pink Floyd, Led Zeppelin, de Purple, Rush, Uff. Acampei, fui nóia, fui louco. Cheirei, fumei a fase punk do Sex Pistols, Ramones, MC5, Lobotomia, Vírus 27. E banda psicodélica, It's Beautiful Day, Canet Rich, Jesse Plane, etc. E aí teve a verdadeira metanoia. Aí a partir daí, foi através do teatro, né? Que eu fiz teatro há 3 anos. E eu comecei a ler. O meu primeiro livro foi Christiane F. Eu comprei este livro, Prostituta e Drogada, e a partir daí eu desencadeei a leitura. Eu comprava muito livro no Círculo do Livro, na época. E depois o antropólogo Carlos Castanheda, Erva do Diabo, que foi plagiado depois por Paulo Coelho, e outros livros, né, do Huxley, A Porta da Percepção. Desculpa te cortar, mas peraí, essa informação é nova. Paulo Coelho plagiou esse antropólogo, é isso? É isso, Meu Deus. Porque pelo hábito de leitura eu li muitas revistas antigas, a revista Planeta, né, hábito de ler coisas antigas. E a gente obteve bastante informação. E quando você lê, eu acho que esqueci o nome do livro dele agora, porque essa informação veio agora recente na minha cabeça, e você percebe a mesma pegada. Aí Jack BG, Luiz Paulis, Viagem a Caribati, esqueci o nome dele agora, e outros livros mais. Aí comecei a ler. Você já leu mais de 3.000 livros para mais, né? Eu não sei, eu venho lendo há muito tempo. Eu li até bula de remédio. Eu gostava de ler. O primeiro livro raro que você comprou, você lembra? Aí o livro, eu esqueci de trazer um aqui, mas tem uma história. Aí eu comecei a ler bastante coisa. Quando eu voltei para a igreja, manteve esse hábito de leitura. Enfim, e eu li muitas coisas sem nenhuma disciplina, né? Porque eu não tinha essa orientação, como eu dou essa orientação às pessoas, que tipo de livro tem que se comprar, o que tem nesses livros, aonde você sabe perfeitamente que essas informações, elas são negadas, omitidas por algumas pessoas. Conversando com um amigo da Bahia, ele falou sobre isso, né? Não só ele, muitas pessoas. E ele ao ponto de me elogiar, porque eu não tenho nada de que omitir informação de literatura. Isso não é só para mim, as pessoas precisam entender, tem que compartilhar. Eu não levo nada comigo, né? Enfim, e a gente compartilha as informações. E outras pessoas não fazem isso. Mas esse hábito de leitura, ele retornou quando eu voltei para a igreja dia 2 de abril de 1993, depois de cheirar 6 papéis de cocaína, muito doidão. E voltei para a igreja, enfim, aí comecei o hábito de leitura, mas uma leitura indisciplinada de muitas coisas, né? Misturar muitos assuntos. Então, quando eu costumo dizer, eu vou pregar sobre teodiceia, vou falar uma observação sobre as questões pedagógicas, psiquiátricas, neurológicas, orgânicas, genética, espiritual, sobre batalha espiritual. Quando eu falo assim, eu li, irmão, mais de 40 livros, eu não estou exagerando, não estou me expondo, não, de hipótese alguma, e nem diminuindo ninguém. Eu só estou falando o que eu faço, só isso. Só. Aí cada um entende de uma forma, o que bem entende ou como quiser. Aí eu comecei a frequentar sebo, mas eu já frequentava sebo nos anos 80 por causa dos discos. E também dos livros, que eu tive muitos livros, né? Além disso, muitos livros. Aí eu fui trocando um acervo. Aí eu comecei a procurar livros difíceis, raros, e para só adiantar, aí eu frequentei o sebo de Pernambuco, comprei de Maceió, que eles chamam de Alfarrábios, de Goiânia, eu fui 12 anos consecutivos, fui várias vezes no sebo, ganhei até uma caneca lá, sebo de Araçatuba, de Franca, de Minas Gerais, sebo do Acre, sebo, onde tem sebo? Londrina, e onde há sebo, eu procurava livros para mim. E foi uma dessas aí que você encontrar livros raríssimos,
que alguns eu não trouxe, logicamente, né? Tá E assim guardado vai. num cofre. Alguns se vende não, né? Que não é barato não, é caro o negócio. E essa é a primeira parte, né? Que foi onde eu comecei a achar, fuçar livros raros. E tem uma história atrás disso aí também, que nos anos 90, ali no Parque Dom Pedro, eu estava tendo uma aula de teologia lá, né? Na verdade, sou autodidata, né? Eu nunca concluí curso nenhum, né? E estava tendo aula e um professor do bacharel citou Malbataan. Eu tive todos os livros de Malbataan. E tem 3, 4 livros dele que não tem, né, na coleção dele. É um brasileiro, do Rio de Janeiro, Júlio, não sei das quantas, é o nome dele. Pouca pessoa conhece. Você tem 2 livros que o próprio autor não tem? Não. É que as pessoas que não tem na sede da coleção dele. Ah, tá. Tem 3, na verdade, 3 ou 4 que não tem. Que são 17 ou mais livros. Aí recentemente eu vendi, que é o Romance do Filho Pródigo, né, que ele dá o nome aos 2, Jessé e Natan, onde eu ministro sobre o pai amoroso dos 2 filhos perdidos, reconstruo aquela narrativa biblicamente, né? Gastou entre eles, que significa isso, repartiu entre eles bios e usias no grego. Eu vou explicando essas coisas aí. Enfim, né? E não é bolotas e porcos, é alfarrobeira. E a questão da prostituição, né? Que era mundo grego-romano, tinha 3, né? Auletriz, Reteras e Porneia. Ele gastou com as meretrizes. Eu reconstruí daquilo. E, enfim, e ele falou de uma história de Malbataan. Eu não conhecia em 94, por aí, 95. Aí eu fui perguntar para ele de onde ele tirou aquilo. Ele falou que foi de um livro, Malbataan, que todos o conhecem, o livro que é O Homem que Calculava. Só conhece esse dele, que é conhecido, passado pela faculdade. Aí eu fui lá, atrás de achar esse livro, que é a Lenda do Céu e da Terra. Aí eu fui atrás e eu procurava nos livros acadêmicos, na filosofia, ia e não se informava. Meu Deus, que livro difícil. E não era difícil, né? Aí um dia eu resolvi perguntar o homem que estava lá no sebo. Eu estou procurando o livro de tal, de Malbataan, aonde que eu acho? Ele falou, mas é simples, você vai lá onde estão os livros infantil, e lá está o livro dele. Eu falei, então tá bom, então. Que bom. Nós temos mais perguntas. Pastor Luciano, faça uma pergunta para o nosso convidado. Tem que ser fácil, viu? Graça e paz, boa tarde. Tem que resumir, que tem muita pergunta aqui, viu? Espero que estejam todos bem. Vou fazer uma pergunta para o nosso doutor Eliel aqui, esse amigo. Já sai comprometendo. Apesar que eu estou olhando aqui de freelance aqui, pelo menos 3 livros que estão aí na mesa eu tenho. Olha, você tá bem, tá bem conceituado. Inclusive indicação dele. Então a pergunta vai aí, meu amigo. Entre os livros que você trouxe hoje, qual é o mais raro ou significativo? Pode nos contar por quê? Opa, esse aqui é de 1950, autografado em 1952, Discreção da Antropomímica. Esse livro, ele tem uma história, né? Discreção é vagueamento, passeio pelas antroponímicas, até eu tenho dificuldade de falar. Antroponímicas é sobre o nome, a origem, a semântica, a etimologia dos nomes. Ele vai falar sobre Miriam, sufixo ian no final no hebraico, traduzido vindo para nós. Leva um nome também de onomástica, né? Isso. Onomástica. Isso. É usado mais em direito, né? Esse termo, né? Isso. Aí, esse livro é autografado. E eu vi esse livro com um pastor, o pastor Elias Soares. Sim. Lá no centro da cidade há muito tempo. Estou falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Ou mais. E ele falou, olha que eu encontrei no seu. E eu sempre procurei esse livro. Sempre procurei. Isso foi aproximadamente uns 9, 10 anos. Procurei esse livro. E sabe o que aconteceu, Luciano? Sim. Eu procurei esse livro durante muito tempo. E um dia eu estava dormindo, meu amigo. Olha o que aconteceu. Deus falou comigo assim. Vá na 7 de abril, porque o teu livro está lá. Meu Deus. E eu sabia que eu conhecia o sebo. Você tinha tanta vontade do livro que você até orou. Exatamente. Eu sabia que... eu conhecia o sebo de lá, que eu andei bastante no sebo de São Paulo. E eu fui lá. E eu lembro como fosse hoje, peguei alguns livros, tal, Tomás de Aquino, algumas coisas e tal. E quando eu ia saindo, aí eu lembrei, perguntei para o rapaz, assim, só vou reproduzir o que aconteceu na época. Falei para ele assim, rapaz, estou procurando um livro de Henrique Fontes, Discreção da Antroponímicas. Ele falou assim, o teu livro está aqui.
E a gente que é nóia de livro, você sabe perfeitamente que a gente tira o livro, se é jurídico, tira de lá e põe na filosofia. Então enfia lá nas crianças para ninguém mexer. Aí ele mostrou uma coleção, que essa coleção, assim, quem faz esses livros são homens já bem velhos, né? Com condições, faz assim uma capa bonita. E tinha um monte. E ele falou assim, alguém pegou o seu livro daqui. E ele ficou olhando o Luciano. Eita. E ele foi na parte da filosofia, enfiou a mão lá atrás e catou o livro assim e disse, aqui está o teu livro. Rapaz. Então ele tem um significado. E eu, por uma necessidade, há uns tempos atrás, 4, 5 anos, acabei vendendo. E eu lembrei com quem estava. E eu perguntei para o irmão se ele podia devolver o meu livro. E ele veio. E no caso aí são nomes bíblicos. Isso. Tá até assinatura aqui, ó. Tem até assinatura de 52. 10 de julho de 53 aqui. É 53? Então eu errei. Que bacana, hein? É. Eu gosto de cheiro de... Quem gosta de livro gosta, né? É. Cheiro de livro antigo. E o livro é de 1950. É, se você puxar as folhinhas, ela rasga, né? Porque é simples. Tem bastante livro nessa área, assim. Você vê que você pega o livro raro do colega, ele já fica, devolve, fica já... Tá aqui, ó. Devolve. Vai que derrama café aqui, viu? Derrubar o café aqui, aí... Já pensou, meu amigo? Eu até afastei a xícara aqui, ó. Derrubar café num livro desse aí é insubstituível. Mas, meu amigo, vamos caminhando aqui, que a hora ela voa. Tempo urge. Eu tenho uma pergunta sobre o tema, né? Demos o tema aqui, Atos 8:31, o tema do programa, já lemos o versículo, a parte A. Como você relaciona a importância da literatura, dos livros, né? Com o ensino e aprendizado bíblico? Porque tem pessoa que está na igreja, mas não é adepto à literatura cristã. Fala, não, eu só preciso da Bíblia. Como é que você daria uma resposta a essa pessoa? Isso eu ensinei na aula de bibliologia, né? De volta à Bíblia. Infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm, por incrível que pareça, essa mentalidade. E a Bíblia não é assim, ela tem umas ferramentas, que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica tem uma das ferramentas chamada exegese. E, além disso, tem as questões culturais, sociais, econômicas, enfim, então é importante. E interessante que esse tema aí, esse versículo, esse capítulo 8 de Atos, versículo 26 a seguir, acho que é 29 a seguir, é um assunto extremamente importante. Quando o servo da rainha de Canaã está voltando em Jerusalém, depois de ter adorado, ele vem lendo o livro do profeta Isaías. Ele tem dificuldade de entendimento. Então Deus, sabendo perfeitamente, envia o Espírito Felipe até lá e pergunta para ele, entendes o que lê? Ele disse, como vou entender se não tem ninguém que me explique? Então essa ferramenta ela é extremamente importante. Então a leitura secular nos ajuda, porque se uma pessoa não tem condições de fazer uma faculdade, mas tem condições de comprar alguma literatura, é bom porque vai auxiliar, ajudar a entender e compreender. Isso é necessário. E isso aí também é até tema de um livro, né? Entendes tu que lê, de Dr. Gordon Fee e Douglas Stewart. Então é importante as pessoas terem um material, ter dicionário bíblico, ter umas ferramentas que ajudam, que coopere com a informação, né, daquela metodologia, daqueles estudos, daquela análise que ele está fazendo da Bíblia. Ou seja, são ferramentas, né? São ferramentas, é muito importante. E a pessoa ela tem que ter o discernimento que não está substituindo a Bíblia, mas está usando ferramentas, alguns chamam de propedêuticas, para auxiliar na interpretação bíblica. Perfeito. Pastor Luciano, faça uma pergunta. Ok, vamos lá. Algum desses livros, meu amigo, que contém uma interpretação ou perspectiva única sobre algum texto bíblico? Você pode repetir ele, doutor Luciano? A pergunta é grande, hein? Né? Pergunta é muito grande. Vamos lá, vou falar mais devagar. Algum desses livros que contém uma interpretação ou perspectiva única sobre algum texto bíblico? Não, todos eles têm, né? Na verdade, né? Cada um dependendo do assunto. Eu quero apresentar aqui um livro, que eu trouxe vários. Esse aqui nem foi mandado a foto. Doutora Mary Douglas, ela é antropóloga. Ela foi usada, não esse livro, né? Logicamente, pelo D.A. Carson, naquela passagem de João capítulo 9, onde as pessoas, infelizmente... Que é um renomado escritor, né? Exatamente.
pega o texto de forma aleatória, que nós chamamos de exegese, que é esse o prefixo, a mentalidade da pessoa no texto, sem extrair as informações necessárias, somente João capítulo 9. E lá extrai, né, que Jesus cuspiu no chão, fez barro, então o homem é barro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A igreja, infelizmente, a maioria é simples. E você negando essas informações, omitindo, você simplesmente não melhora, você só piora a situação do povo. Né? Então, eu tenho esse livro aqui. E João capítulo 9, Dr. Oron Wisber divide o Evangelho de João em 3 partes. Apresentação, oposição e preparação. Capítulo 1, capítulo 6, capítulo 7 ao capítulo 12, capítulo 13 até o capítulo 21. E no capítulo 9 não está inserido isso. Aí a pergunta é, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa é a primeira indagação. Segundo, existe outro livro que eu não trouxe aqui, que também é Dr. Dia Carson e Dr. Norman Geisling, que fala sobre o que é este. É uma mal interpretação que eles tinham de um texto do Salmo capítulo, se não faz memória, 50, versículo 3. Quando o salmista diz, aquele que nasce, o ímpio nasce, né, já como pecador desde do seu nascimento. Coisa parecida assim. Já nasce assim. Eles tinham uma má interpretação. E isso levava também à interpretação de Gênesis capítulo 25. Quando a mulher estava gestante, e quando ela entrasse num templo pagão, essa criança, ainda no ventre, já era responsável pelos seus próprios pecados. Era uma interpretação totalmente diferente. Aí ele explica isso, essa questão. Estes os seus pais porque era questão hereditária, né? Ezequiel corrige posteriormente essas frases que já eram usadas, esses adágios que eram usados no tempo já de Jeremias. E ali ela mostra por que ele cospe. Porque aí vai citar um rabino chamado Rabino Akiva, que ele diz que alguns dejetos era tido como impuro para os judeus. O leite materno, o cuspe e outra coisa mais. É por isso que ele faz isso. E qualquer prática de esforço no sábado, no Shabat, né, violava a lei. Sim. Certo. Então, pega aquele novamente, que eu vou só ler aqui pro ouvinte. Esse primeiro livro aqui, talvez tenha passado desapercebido, Digressões Antroponímicas, o nome do livro. É difícil, certo? Né? É difícil. Daqui de volta. E esse aqui, na minha mão aqui, Mary Douglas. Antropóloga. Antropóloga. Eu tenho mais livro dela, não tem só esse, tem sobre Jacó. Pureza e Perigo. Isso. Ela Pureza e Perigo. Maravilha. Pastor Luciano, é contigo. Faça mais uma pergunta aí. Mais uma perguntinha aí, meu amigo. Algum desses livros aborda o contexto histórico ou cultural da Bíblia de maneira que o leitor moderno consiga compreender melhor as Escrituras? Sem dúvida. Aqui eu quero apresentar um que se já tem. Eu tenho mais dele, né? Daniel Hobbes. Eu tenho esse aqui ele todo mundo conhece, mas eu tenho mais dele. Tem outros livros difíceis dele. Um dos livros que eu tenho dele vai falar sobre por que José tirou a barba. Porque algumas igrejas levam isso aí na prática doutrinária. Verdade. E não podemos confundir questões culturais, sociais, costume, com as questões doutrinárias. Não tem o menor sentido. Isso é perigoso. Você amalgar, cimentar, regimentar, entendeu? Pegar Deus e colocar numa caixinha. O evangelho não é isso. Isso é na cabeça de alguém, com todo respeito. Isso aí não existe. O evangelho é transcultural. Né? Se você não tem sentido você pegar, regionalizar e tentar expandir isso, universalizar a tua ideia, tua interpretação, que não tem o menor sentido. Isso é perigoso. Então, José vai raspar a barba, porque só quem tem barba no Egito é faraó, e é de autoridade. É só isso. Não tem nada a ver com um cristão. E é uma lei patriarcal também, no caso dele, egípcia. A lei patriarcal não tem nada a ver com a lei mosaica, isso é outra coisa distinta. Aqui tem uma coisa interessante. A informação que eu quero passar para vocês é sobre... Eu nunca falei isso em rádio, né? Eu não gosto. Porque depende de quem ouve a gente. Porque eu tive essa informação no ano 2000. E eu tive várias vezes em Maceió. Dr. Nicásio, que já dorme no Senhor da Assembleia de Deus, a missão. O filho dele, Dr. Ítalo, que é juiz, que está numa cidade em Belém, lá perto. E ele me ensinou, ele reforçou essa ideia. Ele é obstetra. Eu tenho um livro também nessa área. E aqui ele vai falar esse livro que quem é o primogênito é Jacó e não Esaú. Então fica difícil você falar isso na igreja. Parece contradizendo o texto bíblico. Mas a linguagem bíblica é antropomórfica, a linguagem humana.
É aquilo que você vê. Rapaz, essa informação é uma bomba, hein? É forte. É uma linguagem que você Eu vou percebe precisar comprar humanamente. esse livro aí pra... Porque em nenhum momento que Jacó e a Cof, a Cof, a Caf, a Caf, é Kef e a Caf, que é calcanhar que segura. Então, quando você lê um livro sério de medicina, você percebe. Eu aprendi isso no ano 2000. E você vê que Deus trabalha na vida de Jacó e não de Esaú. Porque o primeiro dá lugar para a segunda. Você pega um aqui, um cone, coloca 2 bolinhas. Quando você vira, qual é a primeira que sai? A primeira ou a segunda? Qual é que sai das bolinhas? Peraí. Você pega 2 bolinhas, Vamos com coloquei calma. uma e coloquei a segunda. E quando você vira, qual sai o primeiro? A A segunda. Isso. Segunda. Isso é A isso. última que E foi qual Dá uma é? bugada aqui, hein? E o doutor Nicásio, ele reforçou essa ideia em 2012, Interessante. mais ou menos, 13, por aí, não me lembro. Conversei com ele, fez 30 anos, 30 anos de profissão de medicina. E ele falou, sim, mas é uma pena que não pode falar isso na igreja. Então você... E Daniel... Quando você diz não pode falar isso na igreja, é por causa do nível cultural das pessoas que estão como ouvinte ali, que pode Também. trazer mais dúvidas do que... Isso, Entendi. E tem hora que você está pregando, você não está explicando todas as coisas, né? Que não dá tempo também. né? E esse livro aqui é bem sugestivo. Se você quiser Deixa eu ver apresentar, aqui. para quem quiser ter. A Vida Diária nos Tempos de Jesus, Daniel Hobbs. Tem outros também, que é do Kenneth Bailey, né? Kenneth Sim, Bailey. tem 2 dele. Né? A ótica Pelo do que eu vi aqui, Oriente, tem um prefácio do Dr. Russell Shedd. Nada mais, né? Aí, o Dr. Shedd era outro Esse é nível. velho. Eu gosto dos livros velhos, né? Mas tem novo, né? Eu gosto das coisas velhas. Esse aqui, deixa eu ver o ano. Mas isso é bem conhecido. E é uma informação Primeira que as edição de pessoas 83. se choca com 1980. isso, né? Não era nem nascido. Mais uma pergunta dentro desse assunto. Qual foi a curiosidade bíblica que mais te marcou nessa sua jornada aí como leitor e colecionador de livros? Esse aqui eu ganhei. Esse é um livrinho extremamente difícil, Guilherme Orr. Esse aqui é difícil. Eu ganhei de presente. Aí tem uma curiosidade aí que você pode compartilhar? A curiosidade aqui é que eu gosto muito desse negócio pós-morte, né? Tem bastante livro nessa área. 5 minutos depois da morte? É. O título já é interessante, né? Exatamente. O título já é bem E sugestivo. parece que da Batista Regular. E esse livrinho eu ganhei de presente. Eu já tinha ele em Xerox. O que de graça recebeste, de graça dai. Tem que semear, né, Barão? Ele pegou o milagre e quer transformar. Então, aí eu ganhei de presente. O rapaz pegou e me deu. Foi o Marcos, né? Quero até falar o nome dele. Mas aí, ele Marcos. defende o quê? Uma consciência? Não, é porque Como geralmente... é que funciona esses 5 minutos após a morte? Aí? Porque é o seguinte, eu não sou somente um leitor. Eu estou falando isso para você porque você... Não precisa nem falar que você me conhece. Sim. Eles não me conhecem. Você está se apresentando. Exatamente. Você sabe que eu não sou só um leitor, um estudante. Eu tenho meu tempo devocional de oração, comunhão com Deus. E eu lido com pessoas que tiveram experiência pós-morte. Eu não tenho uma mente engessada. Eu vou só entrar e sair no assunto, tá? Não é o nosso assunto. Que é a lição do Madureira. Mas né? dá uma pincelada, sobre né? o pentecostalismo. Né? Alguém chegou um dia e falou assim, 2 coisas primeiro. Você é arminianismo ou você é calvinista? Eu falei, não sou nenhum nem outro. Quando chegar no céu, vão ter mais gente. Você vai para onde você quiser. Acabou o assunto, Acabou, né? já era. Outro rapaz que comprou um acervo de livro meu, eu fui comprar um acervo de livro dele, na primeira vez, reformador, veio querer ironizar o movimento pentecostal. Fala que é esse negócio de demonização, esse negócio de exorcismo, é que assiste muito filme e usa o termo exorcismo, né? Não sei se você entendeu. Sim, fez a referência de Hollywood, essas coisas. Ele acha que eu sou exorcista, né? Mas é uma linguagem acadêmica, cada um usa como quer. E depois ele fala de língua estranha. Eu falei, meu irmão, a maior evidência é o que Jesus me fez. Agora, uma coisa que eu não tiro, eu aprendi, do céu para me colocar. Eu falei, não sei se você entendeu, você é acadêmico, né? Sim. Não há nenhum pensador, nenhum teólogo, Deus não precisa de gramática. Sim. Deus não precisa de exposição, de léxico, de gramática, de verbo. Não. Deus tem que fazer, e a maior evidência sou eu. Agora, se alguém acredita, não acredita, não muda nada. Sim, a Outro sim, experiência rapidamente. individual, né? Eu entendi. Isso é muito individual. E as pessoas, tem hora que nem respeitam isso também. A questão não é E nem isso. toda experiência individual vai ter uma base que vai dar para fundamentar, né? Mas uma experiência, eu já só resumo isso aqui. Eu tive uma experiência que eu fui transportado e a segunda vez vi o anjo Miguel.
Como foi isso? Você aqui dá mais então, detalhes. A gente não é uma pessoa que vive só escrevendo. Foi quando você fez aquela cirurgia que você ficou acamado? Não, foi um assunto de pessoal, de família do irmão. Ah, tá. E Deus me levou a primeira vez, houve uma experiência no mundo espiritual. Eu não morava onde eu moro. E lá Deus falou assim, ore para que o espírito de morte saia. E na verdade, depois nós descobrimos que ele ia matar uma pessoa e possivelmente se matar. Enfim, aí... A pessoa estava com tendências suicidas, é isso? Não é nada disso. Era uma questão muito familiar lá, que está trazendo transtorno. Tá, não, tudo bem. Um mês e meio depois, rapidamente, o que aconteceu? Nós reunimos e um pastor pregou na igreja e dizia, Davi ia na frente, não era Deus, o Espírito de Deus, e aí tomamos aquilo. E naquele mesmo dia eu fui orar na casa da minha irmã. E nós oramos, que eu também não tenho essas duas pessoas mais, que esses dois irmãos não tenho mais comigo, entre a família, que partiram. E lá, quando eu falei para ela assim, vamos orar por fulano de tal, por esse nosso irmão, está acontecendo isso. E quando eu comecei a orar, nós estávamos em 4 pessoas, Deus me levou de volta. E quando me colocou em frente onde eu moro hoje, as 2 portas, e tinha 2 anjos, cabelos enormes, né? Não era igual ao nosso, lógico. Que alguém está pensando que vai ver pessoas igual a nós lá. Aí não tem graça, né? Porque era um corpo transformado. 2 espadas, 2 espadas. Algum pensa que o cabelo também vai ser transformado. Acontece tudo, né? Sei lá. Aí, a mentalidade voa. Aí, um falou comigo, ele está de cabeça baixa, não viu o rosto. Ele diz assim, eu sou o anjo Miguel, e eu vim tirar o espírito de morte deste lá. Ele sacou de uma espada muito bonita. Enfim. E, posteriormente, tinha um pastor, não vou citar o nome, questão de ética, apologista, estava escrevendo uma teologia sistemática sobre angiologia. Fui compartilhar com ele. E ele ridicularizou. Ridicularizou, disse. Ele aceitou a adoração. Né? Então, para finalizar... Nossa, ele ridicularizou mesmo, hein? Porque as pessoas tratam a gente como menino. Eu estou indo por 60 anos. E é bom ser menino de vez em quando, porque os maduros, de vez em quando, passam por ridículo. Vai ficar cético também, às vezes. Cético demais, né? É o livro que eu estou lendo agora, a resposta ao cético. E aqui, os 5 minutos após a morte, o que é? É no mesmo instante. Esse mesmo corpo é o corpo lá. Não é um corpo material... A imaterialidade, se entrar em detalhe da tricotomia, da dicotomia, é o mesmo corpo, porque é a mensagem que eu preguei um tempo atrás, que eu preguei ontem até nessa igreja. Mas transformado. Não, sem dúvida. Que é uma outra dimensão, né? Não, sim, sem dúvida. Mas então, aí ele vai trazer essa tese. Interessante, não é a tese, ele vai mostrar assim, a tese, como você quiser chamar, né? Cada um é livre, né? Então ele pega essa mesma pessoa. Essa mesma pessoa está com o mesmo corpo lá. É sobre a ressurreição do rico. Poxa, que pena, eu queria ser mais bonito lá, né? Mas... Não, ressurreição do riso, do rico e do Lázaro. Você pode ver que eles têm os sentimentos, eles têm a visão. Aí. Ah, sim, essa parte, tem a visão, tem audição, nesse ponto tem mente, tem cérebro. Uma coisa imaterial não tem nada disso. Não. Seria você pegar uma coisa imaterial e juntar um corpo, é complicado isso aí. Agora, não é só o livro, guarde bem. É a experiência, e quem tem experiência nessa área. Quem nunca teve, ele ridiculariza. As pessoas são livres. Sim, sim. Porque mas ridicularizar não é certo, mesmo se não concordar. Sim. Não, você não. Esse cidadão que fez aí, eu não concordo com isso. Exatamente. Se a pessoa não concordar. Discordar com respeito. Com respeito. Se você não aceita. Porque Jesus não está cimentado, amalgado, quartelado numa ideia. Shakespeare fala que entre o céu e a terra existe coisas além da sua avanço e filosofia, né? Ou seja, tem muito mistério que vai ser revelado, né? Alguns até citam Deuteronômio, né? Tem muita coisa, Deuteronômio 29, né? Tem muita coisa que não dá pra... Nossa mente é finita, né? Mas vamos lá, só pra mostrar aqui pro nosso amigo, não sei se a câmera tá bem posicionada. Os primeiros 5 minutos depois da morte, Guilherme Orr, acho que é isso. Bacana. Pastor Luciano, pergunte. Outra vez, eles vão falar não? Eu tô dando espaço pra ele, né, Donão? Eu tô atrapalhando as suas respostas. Eu não tô perguntando, eu tô atrapalhando as suas respostas. Vamos lá, mais uma pergunta aí. Em sua opinião, qual a importância dos livros raros e antigos? Até quando você pega um livro e são reeditados alguns, são poucos, né? Ele consegue ter uma consistência bem maior. Enfim, mas a maioria... Por exemplo, foi reeditado agora, relançado, o do John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Interessante. Eu tenho o original dele, né? Já há muito tempo eu tenho esse livro. Agora ele saiu sintetizado, né? Sem aquelas imagens bonitas, magníficas, que você pode estar vendo aquilo. Então isso perde. Mas
Os livros raros são coisas que não tem mais, né? Ao público, alcance, e só encontra em sebo mesmo. Né? Ou em sebo, ou na casa dos irmãos. Na casa dos irmãos, né? E mexo nos livros. Então eu vou te perguntar aqui, você falou assim, ele falou que eu não pergunto, vou fazer uma pergunta aqui. Compartilha então algum exemplo de algum livro raro que você trouxe ou que está lá na sua biblioteca, que ajudou você a esclarecer algum ponto bíblico, trazer algum sentido, algum texto bíblico de difícil análise. Tem bastante, né? Eu trouxe alguns aqui só para... Esse aqui aí eu tenho. Esse aqui você tem, né? E esse azul esse aqui é também, Jonathan aí. dos Santos, né? F Sim. dos Santos. Isso é muito bom. Aqui ele tem um assunto interessante. É quando a gente ministra Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, né? Quando Moisés está preocupado quando chegar a nação de Israel, se eles perguntarem o nome de Deus, o que é que eu tenho a dizer a eles? Que o nome de Deus é específico, genérico e composto. Aí Deus falou, diga para eles, eu sou o que sou, que gramaticalmente no hebraico seria melhor, eu serei o que serei, que está no presente perfeito do futuro. E reiera, xeriera. E a gente ministra sobre o livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 5, termina a história de uma família, no capítulo 1, versículo 7, começa a história de uma nação, e no capítulo 12, versículo 37, se não falha a memória, fala de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aqui ele traz uma informação que a gente faz passar aqui rapidinho, né? Que ele cita aqui o Dr. Andan Clark, que já cita um judeu também, que se você fazer uma conta básica de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, se 2/3 fosse casado, seria aproximadamente de 20 anos para cima. Se 2/3 fosse casado de 20 anos para cima, seria aproximadamente 400 mil pessoas. Se essas 400 mil pessoas tivessem, em média, 5 filhos de 20 anos para baixo, seria aproximadamente 2 milhões de pessoas. A tribo de Levi não era contada. Era 45 mil, 23 mil mulheres, né? Se contava sempre tinha mais, e 22 mil homens. Se você pegasse a mesma estatística, e se 2/3 de 20 anos para cima fosse casado, você teria 33 mil pessoas. E se essas 33 mil pessoas tivessem, em média, 5 filhos de 20 anos para baixo, seria aproximadamente 137 mil pessoas. Havia um grupinho, que o judeu chama de Eref Raf, um vulgo, mistura de gente, 20 insignificante. É o que faz a cabeça de todo mundo. Não precisa ser muita gente. Basta alguém nas redes sociais distorcer tudo, todo mundo acredita. Povos como os Ixos, né, que também saíram, que junto com os hebreus havia outros povos escravizados. Então, né? aí a Torá vai dizer que eles ironizam, né? Porque no capítulo 12, capítulo 32, para a memória, Deus fala, Moisés, o teu povo te corrompeu. Aí Moisés disse assim, eles brincam, né? Aí Moisés disse, Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. Deus falou, não é o teu povo. Esse aí eu não chamei, você que chamou. Você anda trazendo... Esse livro está esgotado? Porque eu tenho um preço nele aqui que eu falei, rapaz... Acho que eu tenho um lá para vender também. Mas você vai vender por esse preço aqui não, né? Não, isso aí é meu. Isso aí é meu. Isso aí é meu. Não, isso aí não pode. Isso é de sebo, né? Culto no Antigo Testamento, sua relevância para os cristãos, Jonathan F. Santos. O total esse Jonathan eu não conheço, esse autor. Ele tem outros livros. Ele é da onde? Eu não sei. Ele é finalizando, 3.263.000 pessoas. Teológica Batista. Não é aquele grupinho de pessoas que passa na Record, não. Quanto você falou? Total? 3.263.000 pessoas. Aí não ia dar pra filmar. Pega leve com a novela. Aí você vê não sei. Aí você vê o milagre, né? Das nuvens. Sim. Da nuvem. Não, e das cordonizes. Haja churrasco pra todo mundo ali. Alimentar a barriga desse povo aí. É contigo. Mais uma pergunta aí, meu amigo. Apesar que esse livro é interessante, hein? Assim como o etíope, em Atos 8, recebeu a ajuda de Felipe, qual é o papel da igreja no aprendizado bíblico? É importante, é fundamental, né? Despertar o interesse do estudo bíblico juntamente com outras ferramentas que nós citamos, né? É extremamente importante. E como a gente é assembleano, a EBD, Escola Bíblica Dominical, é extremamente importante. Culto de ensinamento, a participação é muito bom. Só que a questão da tecnologia, que é chamada de quarta revolução industrial, que é esse mundo cibernético, né? Infelizmente, bipolar, louco, onde tem deixado várias pessoas viciadas. Verdade. E perdeu a centralidade dos estudos da palavra de Deus e também de boas literatura. E isso é tão verdade que são os 4 últimos livros que eu adquiri,
de Pedagogia 1, de John Piaget, O Juízo Moral da Criança. O segundo, John Taylor Cato, Emburrecimento Programado. Ele escreveu esse livro em 75. Ele mostra duas situações que atrapalhavam o desenvolvimento da criança. Uma relacionada à escolaridade, um nível lá embaixo, isso nos Estados Unidos. Imagine hoje no nosso país como está. E outro, a questão da televisão, que hoje nós tem as plataformas, mídias, redes sociais, etc. Então, ele fala o que tem levado as crianças, infelizmente, essa geração, a esse emburrecimento, que nós vimos aí através da escolaridade, da educação, da formação, das questões pedagógicas, tanto secular como cristão, como familiar. E o terceiro, que é mais grave, chama-se do francês Michel Demurguet, Fábrica de Cretinos Virtuais. Então, isso é mostrado que a cognitivo, o conhecimento dessa geração é bem baixo. Você tira pelas músicas, né? Você tira pelas coisas que eles falam, que vê como se tratam, os pronomes, tudo mudado. Sem entrar em mero detalhe aqui, que são pejorativos, né? Então, temos isso, né? E o outro é Stanley Elsen, que é 10 maneiras para você frustrar os sonhos dos seus filhos. Que hoje, o que é o sonho das pessoas? É ser jogador, ser futebol. Cristo está de lado. Isso é uma realidade. Ontem eu falei uma coisa, eu quero falar aqui. Agora mudou, né? Agora é youtuber ou cantor de funk, né? Tá, o negócio tá feio. Os pais querem levar os filhos a se projetar no mundo econômico, no mundo do futebol. E o cristão tem que se projetar para o céu, para a eternidade, né? Projetar para o céu, ainda até um tema de congresso para os jovens. Né? Exatamente. Eu falei ontem, né? Eu até projetando para o céu. Que eu não posso estar falando essas coisas assim, porque já me constrangeram, já tiraram o microfone da minha mão. Sério mesmo? Sério. Eu já passei por tudo isso. O senhor lembra disso? Isaías está junto. Exatamente. Então, porque as pessoas colocam essas coisas no púlpito. O que eles têm é isso. Mas aquele que conhece os verdadeiros adoradores está na casa, né? Se o pai procura, que ele está no ambiente. Verdadeiro, aleteias, precedido pelo artigo de negação, o aleph, que o alfa é que, ou seja, sem mentira, sem falsidade, sem engano. E essa é uma realidade. Mas vai fazer o quê? Muito bem. Caminhando aqui, você acredita que algumas das pérolas de curiosidades aí da Bíblia são menos conhecidas do grande público, da grande massa, do público em geral? E você quer compartilhar algum exemplo de algo que você encontrou aí nos livros, nas leituras, que pode surpreender aí os nossos ouvintes? Ali tem um ali que vai surpreender, que você botou de lado ali, que eu quero comprar esse livro, mas você não quer me vender, e tá esgotado. Como é que a gente vai fazer? Vou ter que escanear. Escanear. Eu tenho dois aqui, né? Um se acha, o outro é difícil, de Paul Tillich, A Coragem de Ser. Esse aqui, alemão, né? É um alemão, né? Esse livro é difícil. E aqui é quando eu ministro sobre a triologia da psicopatologia do sofrimento da alma. Sobre a ansiedade, depressão, síndrome do pânico e o suicídio para eliminar essas dores emocionais. E o carro-chefe, essa é a ansiedade, que é anxiare do latim. Aí, Charles Swindoll, no seu livro, A Coragem, também transportando as barreiras, coisa parecida, ele fala que vem de angso. Angso significa estrangulamento. O termo grego merminaus, mente dividida. Na psicologia freudiana, você tem a ansiedade natural e a neurótica. E como distinguir um dos dois? Esse do Paul Tillich está esgotado? Ele está esgotado, isso aqui é difícil. Isso me interessou, essa ideia do estrangulamento aí. E quando eu falo sobre os níveis da ansiedade, eu explico sobre isso, né? Tem até um livro que eu comprei na faculdade de Maceió, quando eu estive lá, né? Do Denis Eduardo Batista, a ansiedade e as suas interfaces. E aqui eu cito que ele vai trabalhar na cultura ocidental, historicamente, os 3 tipos de ansiedade. A ansiedade ôntica, ansiedade no período medieval e ansiedade no período moderno. A questão da ôntica é a preocupação com o destino da pessoa e a morte. No período medieval, está relacionado com a culpa. E no período moderno, o mundo do vazio. Nossa, é profundo esse livro, hein? Esse eu gostei, viu? Então, esse daí... Então, a questão dos valores não é ter, é ser. Então, esse livro é legal, porque ele ajuda muito. Olha aí.
A Coragem Aí de tem- Ser, Paul Tillich. Eu tenho o livro dele, eu tenho a História do Pensamento Cristão, né? Esse eu acho que é mais fácil de achar. É isso. Que é isso. muito bom também. Já é a segunda vez que eu tenho esse livro. Por necessidade, vendi alguns, né? Bastante livros assim. Esse aqui é de 1967, hein? Tem esse aqui que é mais fácil, acha? Isso aí eu tenho. Que é esse você tem. Esse aqui, não sei se você sabe, eu fiz um projeto leprosário Sim. na cidade de Itu, em Piraptingui. Fiz um trabalho Deixa eu ler para o lá, ouvinte muito aqui. bonito. Jesus em Betânia. Isso. É a análise de Marcos 14, é isso? É. Um gesto de generosidade e ternura no início do relato da paixão. Editoras Paulinas, né? Católica essa aqui, né? Isso é exatamente. Eu tenho muitos livros da Paulinas, da Paulus. Não, sim, né? São os Loyola. melhores até agora. Eu tenho muitos E esse livro tem uma curiosidade extremamente importante. E na época eu estudei, né, sobre Hanseníase. Tem esse nome em homenagem a Henry Hansen, médico norueguês, que em 1874 descobriu esse bacilo, essa bactéria chamada em latim de Mycobacterium leprae. E o termo hebraico tsarat, né, que é um termo genérico, não um termo específico. Pode ser um lúpus, um psoríase e assim vai. Por isso que mandava o sacerdote analisar, né? Ele é entendido em tudo, né? Interessante. Pode ser, alguém Porque pensa tinha- que parecia porque- um sacerdote. Porque tem gente que fala, mas por que ele ia analisar um leproso? Porque ele precisava ver se realmente era lepra, né? Isso. Interessante. Aí a gente explica os níveis da lepra, tecnicamente, né, no nosso caso aqui. E aqui uma curiosidade é sobre o Simão o leproso. Então, se ele entrou na casa, ele não pode o leproso estar na casa. Aí diz que possivelmente ele vai citar uma outra obra que eu tenho, Pirras Lapide. Pirras Lapide é um judeu, eu tenho os livros dele. E ele vai citar que possivelmente houve um problema, né, de gráfico aqui, na escrita. Seria Do copista. Copista, né? Em vez de ser Tissarat, Koreshi, colocou um N. E esse N aqui dá a ideia de vendedor de potes. Vendedor de potes. Então ele não poderia entrar na casa de um Quando leproso, fala porque o leproso entrou ficava Jesus na fora. casa do leproso? Porque então, não... na verdade, entrou Jesus na casa do fazedor de potes. Pode ser, vendedor de potes. É que uma possibilidade. Isso, Interessante. isso. Muito tá aqui, interessante. ó. Tá até riscado. Então, Todos os meus livros são esse tipo riscados. de informação numa pregação já dá um bug, né? já não, Então, já não dá pra Aí tá aqui trazer. marcado, né? É o termo E ele hebraico. traz essa Tzara. informação aí? Isso. É Tzara e Tzanoar. Então aqui ele seria uma pessoa modesta. Ele cita aqui Pirras Lapide, é o livro que eu tenho. Ele seria uma pessoa piedosa, humilde. Porque o leproso ficava fora, né? Número capítulo 5, versículo 2. Fora o termo hebraico. Esse aqui eu já encontro. Já encontra. Esse aí já vai pra minha lista. Encontra até novo, eu acho. Então, essas são informações que nem, por exemplo, aqui com todo respeito a redes sociais, você que está me ouvindo, toma cuidado com redes sociais, esses negócios, pega aí, recebe aí, ó, ouve aí, olha o que esse cara falou, olha que coisa. Meu, pra leigo, tudo é festa, né? Eu não gosto dessas coisas. Esses dias mandaram sobre os... Palego tudo é festa, eu gostei dessa frase. Bartimeu, né? Bartimeu é um nome híbrido, possivelmente Bara, tempo helenista, período interbíblico, aramaico. Não tem o nome, só repete, filho de Timeu, né? Que na verdade está uma repetição, pleonasmo, né? Uma redundância, que se acha que chama isso aí também. E perguntaram, furaram os olhos do moço. É mentira, você não tem consistência. Aí o rapaz leva essa questão para outro texto, lá no capítulo 5 de 2 Samuel, e leva para Mefibosete. Aí só piora a situação. São três coisas distintas da outra que não tem nada a ver com a situação. É ver chifre e cabeça de cavalo. Exatamente porque, na verdade, ele tornou-se cego. Mas, Ele tornou-se cego. Mas uma coisa interessante que você comentou das redes sociais é que as pessoas estão deixando de ler Isso, e exatamente. vai lá no blog de não sei das quantas. Esses dias eu vi um E aí, cidadão dá like aí, segue aí o que cidadão esse aí cara falou. postou um negócio e escreveu assim que besteira. era THD. O THD, meu. O cara não tem nem mestrado, como ele é THD? Ele é THD que trabalha de tarde. Então, aí, por que ele nasce cego? Porque a higienização era precária. Se a pessoa não voltar aos assuntos, tem J. Jeremias, que nem Tibali, tem muito mais que trabalham na questão cultural, Daniel Hobbes, questão cultural da sociedade na Palestina no primeiro século. Então, hoje a medicina descobriu. Então, possivelmente, você tem duas coisas, chama toxoplasmose e citamegalovírus. Falei difícil agora, hein, cara? Nem eu entendi, sabia? Agora eu preciso do dom da interpretação pra gente. Não, porque eu não posso dar tudo, eles têm que comprar livro, entendeu? Gostei. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Você quer apresentar isso aqui? Apresenta esse povo aí, que tem uma informação interessante aí também. Tá, deixa eu te fazer a pergunta aí. Ainda tem muitos livros pra mostrar, mas no final Não, fica tranquilo. Você eu engata só- a quinta marcha e vai.
Você faz igual quando tá pregando aquela respirada. Sabe os pregadores que dá aquela respirada funda, né? Você sabe como é o que serve, né? É, o problema é que eu acho que café no bule é só se orar pra multiplicar aqui, viu? Mas tem café na saída lá. Pelo menos prometeram pra gente. Mas vamos lá. Como você incentiva outras pessoas a explorar as curiosidades bíblicas, aprofundar nos conhecimentos das escrituras e a adquirir literaturas? Vender livro é difícil, hein? Se você for vender livro e alguém estiver vendendo trufa, já deu ruim, né? Infelizmente, né? Você sabe, doutor Wagner, que hoje nas igrejas o hábito de leitura é péssimo, né? Você acha que melhorou ou piorou ou tá na mesma? É que depende do lugar, né? Ah, tá. Depende do lugar, depende... eu acho que vende mais igreja pequena do que igreja grande. Igreja grande. É mesmo? É, sem dúvida. Você é mais surpreendido em igrejas pequenas, mas hoje tem assim, eu não vendo só livro evangélico, né, para as pessoas entenderem. Eu trabalho com livro de neurociência, de psicologia, psiquiatria, pedagogia, de direito, você sabe. Então eu levo essas literaturas porque hoje tem várias pessoas, história, filosofia, tem pessoa que gosta de ler, e eu sei que tem saída também. Mas hoje o hábito de leitura é muito pouco, né? E se eles lessem, saíssem um pouquinho da internet, das redes sociais, eles iam encontrar, porque é o hábito de leitura. Pegar o hábito de leitura vai te ajudar. E esse negócio também, baixar em PDF, eu vou ler em PDF. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a leitura ela é extremamente importante, fundamental, esse hábito, né? Deixar o celular um pouco. Você fica em celular? Claro que eu fico, mas eu não sou viciado, eu não sou dependente, né? Eu não tenho esse problema. Coisa boa é ser viciado em livro, né? Pastor Luciano, mais uma perguntinha. Acho que está caminhando para o final aqui, a última pergunta. É que o tempo também está indo para o final, que pena, né? Tá muito bom. Vou fazer a segunda parte. Sim. Não, mas aí nas suas considerações finais você apresenta os demais livros. Sim, dá uma pincelada. Ok. Vamos lá. Qual a importância de incentivar a comprar livros para as gerações futuras no contexto do estudo bíblico? É extremamente importante, né? Você direcionar as pessoas, principalmente nessa era, a qual se tem os livros de pedagogia e de neurociência, né? Para que as pessoas possam despertar o interesse pelo estudo, pela palavra, porque os livros evangélicos, e não só os livros evangélicos, né? Bons livros, ele dá esse incentivo para você, desse hábito de leitura, de pesquisa, de pensamento, de reflexão, introspecção, uma série de coisas. Isso é muito legal. São elementos extremamente importantes que está se perdendo por causa, infelizmente. Hoje as pessoas precisam ter um canal com inúmeros filmes, canal aberto, fechado, que vai abrir, vai fechar e assim vai. Mas, sabe, a literatura... E, para piorar, tem pessoas que nem a Bíblia lê, né? É perigosíssimo isso aí. Então, hoje, como eu preguei ontem sobre avivamento, sobre Abacuque, pontuei 5 coisas, que avivamento não é pentecostalismo e avivamento não é movimento. Estão fazendo movimento e estão substituindo a cantoria, né, tirando as 4 colunas da igreja, Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, proscaterium, no partir do pão, na comunhão e na oração. Excesso de louvores. Aí as pessoas pulam, correm, isso não é avivamento. Isso é movimento. Emocionalismo, né? Boa parte é. Mas é assim, mas não é avivamento. Como é produzido o avivamento? Avivamento é produzido no momento de dor, de crise. Avivamento não é uma tecnologia onde eu esteja com um celular de última geração, não é um bom penteado, não é uma chapinha, não é uma roupa nova, não é um ambiente. Se Deus fosse procurar, como procurou Evan Roberts, ele procurava nas minas de carvão um padeiro. Eu não ia na Mackenzie, com todo respeito. Deus não chamou 12 filósofos. Eu falei isso aqui outra vez. Não, Deus chamou 12 homens simples. O cristianismo faz a diferença. É que a gente acha, por a pessoa saber muito, ele é o detentor da verdade. Não, a verdade é o Espírito de Deus que revela em nossos corações. Muito bom. Sim. Olha, você tinha que ter deixado essa... glória, hein? Você tinha que ter deixado essa aqui final. Porque é presbiteriano, irmão. Ele tá com medo aqui. Vai se converter. Aceita Jesus. Não pode, irmão. Isso aí aconteceu. Olha, apresente aqui em breves palavras. Agora você vai ter que ser sucinto. E fale uma curiosidade. Isso aqui você tem que falar aquela curiosidade lá. Isso aqui é um livro, né? Que também era uma coisa que o pessoal tá falando, que Davi é filho bastardo. O que é bastardo? O que é o manzerinho? E assim vai sucessivamente. Se você quiser saber, vou deixar o meu contato aí, vai ser deixado nas redes sociais. Esse livro é difícil, mas ele não está à venda não. O Wagner está querendo comprar. Então, fala do Goethe. É o contrato, né? Isso. Tá aqui.
Tá pessoal, por aqui. o pessoal saber, né? Que o pessoal tem a dúvida, por que Davi não foi apedrejado? Aí vai entregar muito? Por que Davi não foi apedrejado? Não, isso aí Vamos para esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é interessante, né? Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Aí uma pessoa falou pra mim, lendas. Eu falei, lendas e tradições, meu amigo. Você só pegou lendas. Lendas e tradições. Eu participei de um debate na TV Hit, tema muito polêmico, né? Por que condenamos o poliamor se Deus não censura a poligamia no Antigo Testamento? Aí eu expliquei que é poligamia, poligania, poliandria, andogomia, zogomia, tudo mia, mas não é gato. Então, bora. Aí, enfim, aí tem um assunto. Falei duas coisas lá que ele não aceitou, muito não. Né? Falei que o Salmo 51 possivelmente não foi Davi que escreveu. E outra coisa que eu não vou falar aqui. E quando entrar nesse negócio de que foi que escreveu, a turma fica doida, hein? Segundo a tradição, né? A tradição, sim. Isso aqui é outro livro. Eu trabalho muito com essa área que ele vai fazer as pessoas discernir uma questão de demonização com uma questão, por exemplo, epilética. São um processo quase sendo a mesma coisa. Então, esse livro vai te ajudar, vai te orientar a tratar de algumas coisas extremamente importantes. Isso aqui é show. Eu tive o original já, mas isso aqui parece que a capa é do Magnum, né? Lembra do Magnum? Deixa eu ver esse aqui, apresentar o pessoal. Jefferson. Não, esse aqui fala do Salmo 90 também, que também dizem que não foi Moisés, hein? Só polêmica aqui. Isso aqui é o Sermão do Monte, tá acabando o horário. Duarte de Pentecoste. Deixa eu mostrar esse aqui, pessoal. 99 perguntas sobre anjos, demônios e batalha espiritual. Isso aí é legal. Isso aí é show. BJ Oropesa. Não sei nem se é assim que pronuncia. É isso mesmo. Bora. Esse aqui, próximo. Duarte de Pentecoste, ele vai explicar o Sermão do Monte. Uma das coisas, por que caminhar 2 milhas que os soldados romanos, o imperador, para não pesar sobre os judeus, ele devia caminhar 1 milha, mas tem que carregar 2 milhas. Mas por quê? Por quê? Eu não posso falar se eles não compram o livro. Agora incorporou o vendedor aqui. Dá um spoiler. Você tem que soltar uma para nós, ó. Esse aqui ele tem um livro também de escatologia, né? Tem um outro raro dele, pequeno também que eu tive. Sermão da Montanha. Esse aqui é R.C. Sproul, eu gosto dele, tenho vários livros dele. A Santidade de Deus. Sproul faleceu, né? Eu não sei. Sproul faleceu. Tem coisa que eu não sei. Só sei de livro. Faleceu. Eu acompanhava. Isso aqui é quando eu ministro sobre como carregar a arca de Deus. Né? É uma coisa que você tem, né, Luciano? Presbiteriano? Não, isso eu não tenho. Você tem que ter. Esse é outro livro, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo. Lembra que eu falei? Isso aqui, aí quando a arca cai no chão, usar vai pôr a mão, ele disse que usar pensar que a terra, a mão dele fosse mais pura do que a terra. Aí ele vai dar um show de explicação aqui. Rapaz, dá uma pregação, hein? Não, mas eu uso. Sua mão não é mais pura que a terra. Porque a terra, ela cumpre. Olha, perguntou aqui se você vai vender para ele. Não, brincadeira. Perguntou se é fácil de achar. Acho que acha. Isso aqui. Tem outros dele também. Isso aqui é legal, uso muito. Esses aí não é nem o que estava no cofre, né? Timothy Keller, né? Tem coisa que não pode trazer, não. Aí tem Timothy Keller também, porque o véu do templo rasga de alto a baixo. Aí todo mundo fala, porque nós tivemos, para que nós possamos ter acesso a Deus. E não é isso. É para mostrar que mais de 700 anos, lá no Santo do Santo, no Kodesh HaKodeshim, não tinha nada. Não tinha presença. Estava vazio, né? Eles foram levados em 3 tempos. Não tinha nada lá. Eles foram levados em 3 tempos. Vocês estão fazendo a minha imaginação voar aqui hoje. Exílio babilônico, 605, 597, 586. Certo. Foram despatriados. 70 anos, na primeira contagem, que retorna 597, 450, 539, 457, 444. Depois Só que você não vai falar onde está a arca, não, né? Não. É 400 anos de silêncio. 33 anos de Jesus. Então rasgar o véu para mostrar... Não, rasgar é... segura essa. Agora eu falei, não, segura essa. Rasgar o véu... Tá demais, hein? Rasgar o véu, rasgar o manto, é perca, é dor. É o pai que perdeu o filho. E para mostrar que durante todo esse tempo, por isso que quando o anjo aparece a Zacarias, ele não está no Santo do Santo. Tem 2 imagens. Uma tem fogo, outra tem fumaça. Zacarias só está onde tem fumaça, porque o fogo não tem mais.
É meio que... Só tá a fumaça. É meio que Mais de 700 anos. É meio que Deus revelar só a fraude, mostrou então. que havia entre o povo só liturgia. Então esse véu rasgado aí é meio que revelar a fraude, né? Não é fraude, é que o povo só liturgia. A liturgia ficou importante. E aqui, Charles Swing das Trevas Amanhecer foi reeditado outra vez, simplificado, mas eu tenho a edição aqui original. É onde surgiu, não vou falar aqui, a ideia, você fala assim, não vou explicar, né? Aonde que não é o galo que canta, mas é a trombeta que toca. Ah, essa daí eu já sei. Esse aí Então eu você tenho já um sabe. outro livro Essa dele. daqui eu já tô... Já... Marcados para morrer. É. Charles Swindoll. Não tinha galo, tá, pessoal? Desculpa. Esse aí você tem, né, Léo? Não queria decepcioná-los, mas não existia galo, tá? Havia galinha só. Também não. Pastor Luciano, faça suas considerações finais. Se tiver mais alguma pergunta bomba aí que não tá Não, no script, Não, chega o de momento pergunta. é agora de sabatiná-la. Tá ótimo. Então faça suas considerações finais, deixe seus contatos. Bom, sou grato a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, amigos. Nossos irmãos que estão ali nos bastidores. Que Deus continue abençoando a todos. Doutor Eliel, pelas informações aí que hoje está sendo raro, não é? E sou grato a Deus por tudo isso que aconteceu aqui hoje. Que Deus continue abençoando. Maravilha, quer deixar os contatos aí? Para quem não sabe, Reverendo Luciano, um grande expositor aí do Evangelho, e aí queira convidá-lo aí, tem que te achar. É, só achar na rede social, eu acho. Ou Dá as redes sociais, não tá dificulta. Luciano Evangelista. só Luciano Evangelista, muito bem. Posso olhar as suas considerações finais, deixe seus contatos. E, afinal de contas, né? Quem quiser comprar, eu acho que esses aqui eles não vai vender, mas ele tem outros, tá, pessoal? Tem uns repetidos lá, né? É. Aí dá para vender, mas... Você adquiriu uma biblioteca também do saudoso pastor Evandro Souza Isso, Lopes, né? 4.000 livros. 4.000 livros que você adquiriu. Pro meu acervo pessoal é 3.500 livros. Muito bem. Tem um pouquinho de livro, né? Tá quase 8? Sei lá. Quase 8. Tá chegando uns 10, eu acho. Eu já falei que você tem que deixar um testamento, né? Porque você não vai virar árvore, né? E aí, né? Deixa pros amigos. Essa obra tem que continuar. Aí você pode deixar um pouquinho pro pastor Luciano, um pouquinho pra mim. Eu te ajudo a fazer esse testamento. Faça as suas considerações finais, deixe seus contatos, meu amigo. Doutor Wagner, obrigado mais uma vez por nos ceder essa oportunidade. Eu não tenho um hábito de, vocês sabem perfeitamente, de expor as coisas nas redes sociais, porque hoje informação, infelizmente, parece que não está ajudando ninguém. A desinformação tornou-se extensiva, patente, com verdade. Né? Infelizmente, é uma realidade que nós estamos vivendo hoje no país. Alguém já falou, você faz algumas curiosidades, pérola da Bíblia, coloca. Mas, meu amigo, com todo respeito, você não tem seguidor, você não tem nada. E é uma pena. As besteiras que saem, todo mundo faz. E obrigado por esse momento que você me concedeu, de estar aqui trazendo algumas coisas. A minha mente, ela funciona rápido mesmo, gente. Sabe, me perdoa aí. Eu ainda vou desacelerar com o tempo, estou envelhecendo. No vídeo dá para eles diminuir a velocidade, vai dar tudo certo. Minha mente é assim. Eu já fui chamado a atenção, mas esse é meu jeito, é minha ferramenta. E eu só procuro um pouquinho de respeito, né? Sim. Que as pessoas o tenham. Que é a minha forma mesmo, eu sou autêntico, né? Mas muito obrigado vocês que querem adquirir literatura. Entre em contato conosco, 11 970 42 9164. É do WhatsApp, 11 970 42 9164. Entre em contato no Instagram, Eliel, tem que falar Instagram. Eu não sou americano, sou brasileiro. Instagram, todo mundo entendeu, né? Porque tem gente que assim... Tá inspirado hoje. Pessoal, é o seguinte... Aí, Eliel Sobrinho. Eliel Sobrinho. Sobrinho. Nunca vai ser tio, tá bom? Só sobrinho. Sobrinho. Eliel Sobrinho. E entre em contato. E eu ficarei muito grato. Deus abençoe. Aos amigos que estão aqui. Tem um rapaz ali assistindo. Ele é nada mais do Recife, Pernambuco. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, Recife. Quem sabe o seu ouvinte deve estar pensando, mas eu compro tudo lá com o Jeff Bezos, né? Na Amazon. Entenda uma coisa. Você acha na Amazon livros atuais. Tem coisa que você não vai achar na Amazon. Entendeu? Sim. E o pastor Eliel, eu trouxe ele aqui hoje para fazer esse bate-papo, porque nós temos uma amizade, mas também para trazer essas informações. Porque quando você entrar em contato com o pastor Eliel, ele não é um vendedor de livros, ele é uma pessoa que ele faz comunhão, ele é uma pessoa que faz amizade. E você vai ter uma assessoria que a Amazon não vai te dar. Você está entendendo o negócio?
que você vai perguntar de um livro, ele já vai te dar uma referência de mais uns 10. E aí a sua mente faz... É onde aquilo que eu falei, perdão, né? Que a maioria não fazem. Exato. Uma das reclamações recentes é que esse irmão, não só ele, outros, pediu uma informação para um pregador famoso aí. Ele não fala, ele não dá. Ele falou, pastor, por que não faz isso? Eu falei, porque, infelizmente... Não quer dar o pulo do gato, né? Não tem nada a ver. E eu queria dizer também sobre livros, né? Já estou caminhando para finalizar. É muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, Salomão, ele fala adquire conhecimento. Lá em Tiago, ele já fala assim, quer sabedoria, peça a Deus que ele tem para dar. Então aqui a gente já caminha para uma ideia de conhecimento e sabedoria, são coisas diferentes. Mas precisa ambas andar em concordância, né? Tem até uma frase que diz assim, conhecimento é saber que tomate é fruta e sabedoria é saber que tomate não vai na salada de fruta, né? Mas é importante, um não exclui o outro. Então adquira livros, não seja ignorante. A palavra ignorante vem de ignorar, né? De desprezar. Seja alguém que seja amante de livros. E hoje o pessoal está substituindo a internet por livro, só dá ruim. Tem gente que fala assim, eu vou no chat GPT, a IA, né? Inteligência Artificial. Deixa eu te falar uma coisa, o chat GPT é uma inteligência artificial que só funciona se tiver uma inteligência natural do outro lado. É interessante, né? Então, assim, se você desculpa, uma pessoa desprovida de sabedoria, o IA não vai te ajudar em nada. Que você não vai saber nem dialogar com o chat, né? Que ele tem que interagir, tem que ter uma inteligência do lado de cá. Sim. Então, assim, nada vai substituir os livros, nem a inteligência artificial, não vai. E até aproveitando, eu já usei a inteligência artificial, às vezes ele te dá a informação errada. Aí você fala assim, você tá errado, viu, fulano? Ô, chat. Aí ele põe uma mensagem assim, perdoe-me, você tem razão. Aí eu falo, pô, tô corrigindo a inteligência artificial, cara, me ajuda aí. Mas enfim, obrigado você, o querido ouvinte que acompanhou o programa até agora. Quero agradecer o Fábio, o Rafa, que tá aí nos auxiliando aí na parte tecnológica. Quero agradecer pastor Luciano Evangelista, obrigado. Pastor Eliel Sobrinho, tamo junto e misturado. Obrigado. Quero agradecer meus amigos Valdemir e Ebert, que estão aqui nos bastidores. Quero agradecer o nosso patrocinador, a Viva Ar, na pessoa do Emerson Taira. Os contatos estão no início do vídeo aí, do programa. Fala que eu mandei a paz pra ele. Vou deixar. Ele é teu fanzaço. Ele é gente boa. Pô, demais. O Japa é demais. Eu amo ele em Cristo. E estamos caminhando pro final. Minhas redes sociais, Instagram, @WagnerPedroLima, TikTok, @WagnerPedroLima. Lá no Instagram, você vai na bio, vai direcionar você pro YouTube e vai estar a gravação deste programa aqui. E a gente vai caminhando pro final. Quando a gente recebe um ilustre pastor aqui, a gente despede com as bênçãos apostólicas. Então, concedo você nos abençoar com essa bênção e o programa vai estar encerrado. Ok, com o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Programa encerrado, abraço grande. Uma vez...